Recebo aqui a minha amiga Amanda e a minha nova amiga que eu conheci hoje, um baita papo aqui que nós estamos conversando, a médica Sofia Ijaz. Muito bom dia, Amanda, primeiro. Bom dia, Fábio. Tudo bem, Amanda? Tudo bem, bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui novamente. Hoje, a convidada, né, do dia, nossa parceirona lá da Mediari, da Clínica Mediari, doutora Sofia, para bater um papinho conosco. Que legal. Sofia, bom dia. Bom dia a todos que estão nos ouvindo. Eu que agradeço e muito feliz por ganhar um amigo também. É, muito legal. Sofia, eu faço de costume aqui para conhecer um pouquinho as pessoas, tá? Quem vem aqui a primeira vez, então eu tento puxar. A Sofia é médica e tem natural lá de Passo Fundo. E ela hoje atua em Camaquã, está fazendo um pós-graduação em Porto Alegre e tem uma atuação aqui na cidade como médica e lá na UPA. Como é que é a experiência da medicina numa unidade de pronto atendimento? Tem as dificuldades dos pacientes, né? São doenças, então, que demandam, né? São emergências que a gente atende, basicamente, né? Então, sempre precisa de um comprometimento muito grande por parte do médico, né? E atuação rápida, né? Sim. Então... E a Sofia estava contando, Amanda, aqui no intervalo, que ela, na época da alta pandemia, no momento mais crucial da pandemia, além de médica na UPA, ela ajudava a fazer remoções para Porto Alegre, né? E eu vejo assim, tanta gente que se colocou na frente desses problemas, de transferência de gente de hospital para hospital, enfermeiros, vocês médicos, né? Que é uma coisa assim bacana de vocês estarem prontos para atender esse monte de gente, né? Não, nós tivemos uma atuação bem forte, tanto ali na UPA quanto em relação às remoções, né? Olha, da UPA eu encaminhei pelo menos 2 pacientes a Taquara, na época não tinha vagas, né? E não era qualquer lugar que conseguia. E foi um período bem difícil, né? Graças a Deus agora já melhorou a situação das UTIs, né? Mas era de Rio Grande, onde tinha vaga, a gente estava... Hoje eu estava olhando o mapa aqui de saúde, aqui me surpreende, Cachoeira do Sul com os números altos ainda na UTI, altos, e Pelotas também. Ainda tem situações, mas assim, nós passamos por bastante coisa. Hoje Camaquã tem 14 pessoas na UTI de 14 leitos. Tem 4 pessoas na UTI. Em alguns casos a gente sabe que muitas vezes é uma urgência que daqui a pouco consegue colocar uma pessoa não Covid dentro da UTI porque elas estão mais separadas, mas estão usando os equipamentos. Tá gostando de Camaquã, Sofia? Gosto muito daqui, né? A cidade me abraçou. Ai, que coisa boa. E nós vamos falar uns assuntos hoje, que a Sofia agora é a nova parceira lá da Mediari, né, Amanda? Isso mesmo. A doutora Sofia começou os seus atendimentos nesse mês na nossa clínica. Então, todas as quintas-feiras a doutora está com seus atendimentos lá, né? Ultimamente com as agendas lotadas. Que coisa boa, né? Cheios de pacientes para atendimento. Não, e atendimento assim, e Sofia, nesse consultório lá na Mediari, você vai ter oportunidade de atender bastante gente diferente, assim, alguns assuntos. Especificamente, o que tu tá, assim, o que as pessoas podem procurar a doutora Sofia lá na Mediari? Que tipo de atendimento tu vai fazer? Eu atendo doenças de pele, unha e cabelo, né? Dentro da área de dermatologia, então, que é a especialização que eu estou fazendo em Porto Alegre. Então, nos dias que eu estou aqui em Camaquã, eu faço esse atendimento na Mediari, fui muito bem recebida pela equipe. Lá tem um clima de família bem grande, assim, é muito gostoso de trabalhar. É muito bom. Bom, essa questão de problema, por exemplo, cabelo, né? É uma coisa que eu não sabia, que essa pandemia trouxe muito problema de cabelo, queda de cabelo, pessoas com, não sei se o alto estresse, né? Recluso em casa, essas coisas todas, né? Não sei se tu percebe um crescimento de pessoas com problema de cabelo capilar. Sim, a queda de cabelo foi inclusive uma das principais complicações, digamos, do pós-Covid, né? Deu uma enchida bem grande nos consultórios, então até foi uma das perguntas que a gente colocou a mais na anamnese agora, que é a entrevista que o médico faz com o paciente. Sim. Teve Covid, começou junto com a infecção por Covid, né? E normalmente é o que a gente diagnostica, né? Depois do primeiro atendimento e alguns exames de sangue, né?
é o eflúvio telógeno, né? Uma doença de cabelo autolimitada, normalmente associada aí a algumas infecções. Que coisa, tem mais perda de cabelo, homem ou mulher? Dá para fazer uma... Não... Porque eu não sei se o homem nota tanto perder cabelo. As gurias eu percebo que tem gente perdendo cabelo porque o cabelo é um pouco maior, né? Tu consegue visualmente, mas tem... Fisiologicamente, né, a gente perde em torno de 100, 120, né, fios de cabelos por dia. Isso normal, tá? Então, todo mundo precisa perder essa quantidade aí de cabelo. E então, às vezes, não é doença. É a gente que percebe um pouco mais. Na pandemia, por exemplo, a gente ficou mais em casa, né? Então, a gente começou a perceber aí algumas coisas e aí algumas pessoas se assustaram. Dentro do diagnóstico de queda capilar, assim, por doença, há vários diagnósticos, Sim. né? Então, temos o eflúvio telógeno, né? Que, na maioria das vezes, é autolimitado, né? Então, ele melhora num período de tempo, né? Temos a alopecia androgenética, né? Que é outra doença, que é aquela calvície, né? Sim, que é por genética mais, Também, estímulo hormonal. Então, essa diferença homem e mulher depende muito do diagnóstico, né? Tu vê que interessante, Por isso né? que é importante a consulta. Eu não sei, Amanda, vou fazer umas perguntas para ela, que eu gosto dessas coisas de pele, coisa. Mas cabelo oleoso, por exemplo, tem gente que tem um couro cabeludo mais oleoso. O que é essa oleosidade que a gente gera, assim, que tem gente com muito mais do que outra pessoa? Olha, eu vou falar, assim, um pouco... Sim, mas tudo... né? Suposto. Digamos, do diagnóstico mesmo, né? Sim. Na consulta, a gente avalia normalmente toda a pele do paciente e aí a gente avalia também o couro cabeludo, que faz parte daí o exame dermatológico, a tricoscopia, né? Que é quando a gente coloca o dermatoscópio, que é a nossa luz, né? Com a luz polarizada, com a lente, para examinar. E aí, a gente pode ter tanto o aumento da quantidade de sebo na pele, né? Que é a oleosidade, né? Tanto normal quanto patológica. Em geral, tá? Quando é patologia, a gente tem a dermatite seborreica, né? Que aí a gente tem vários tratamentos bons, né? Para fazer esse controle da quantidade de sebo. E pode ser só e isso é muito associado à genética mesmo. Então, Também. realmente é igual o senhor falou, né? Dependendo da pessoa, tem um pouco mais, um pouco menos, mas há tratamento e a gente consegue melhorar bastante. Bom, unha e pele. Vamos falar de unha primeiro. Como é que a pessoa vê que tem problema de unha, assim? A gente pode fazer um autodiagnóstico em casa, olha, minhas unhas, tem manchas brancas no meio da minha unha, isso é um problema. Como é que a gente pode, assim, para iniciar uma procura por alguém que possa me ajudar? Alterações de unhas, abrimos um leque. É mesmo? Né? A gente consegue ver até diminuição de algumas proteínas, problemas renais, psoríase dá na unha também. Por exemplo, a psoríase a gente pode ver por umas manchinhas assim, cor de salmão, que parece um óleo assim embaixo da unha. Algumas pontinhas, né, assim, furinhos na unha, a gente consegue ver aí. Normalmente caminha também para esse diagnóstico. Aquelas unhas que às vezes começam a atrofiar, às vezes pode ter diagnóstico de líquen. Temos aí a famosa, né, onicomicose, que é a micose causada por fungos, né? E aí pode ser tanto fungos, né, de cândida, que é um fungo aí bem conhecido da população, como outros fungos também. Tanta coisa assim na unha, tu consegue identificar? Várias coisas. Não sabe que eu não tinha ideia, viu? É verdade. Não sabia disso, Amanda? Não sabia. E nós mulheres, a gente, geralmente, né, a gente tá com a unha pintada. E uma dúvida, né? É bom a gente deixar um tempo, assim, sem a unha pintada para ela respirar? Isso é uma pergunta bem frequente. Na verdade, a unha não respira, né? Sim. O que acontece com
passa a acetona, né, ou removedor de esmalte, passa o esmalte e vai fechando esse ciclo, a unha acaba que ela sofre uma agressão e não consegue se hidratar. As brasileiras, tá? Isso eu vou dizer as brasileiras porque não tem esse hábito em outros países, geralmente, retiram a cutícula, que faz parte da proteção da unha, né? Então, a retirada da cutícula ajuda aqueles produtos que são, né, agressores, né, a prejudicarem ainda mais. Então, essa respirada, entre aspas, né, que a gente diz, é deixar um pouco sem a agressão, né, e hidratar bem aquela unha para ela se recuperar. Mais uma coisa que eu aprendi hoje, o programa é altamente instrutivo. As brasileiras têm mania, têm costume de tirar a cutícula. Sim, e ela É nós aqui, brasileiros, isso? Olha sim. só. Não, eu não sabia, porque eu não me lembro assim, de pessoas de fora que eu tenha reparado isso. Sim. Que a retirada de cutícula, então tu está tirando uma proteção da unha. Lógico, eu não conheço todos os países, né? Sim. Mas isso é uma curiosidade, assim, que a gente sabe que as brasileiras, as manicures brasileiras que mais retiram a cutícula. Mas a manicure só tira se eu pedir para tirar, né? Não, a gente gosta, né? É. A gente tem Exatamente. a sensação, né? Eu As até brasileiras tiro de vez em não quando, é. assim, tem umas coisas. Mas é interessante a gente saber disso, viu? E tu consegue ver falta de vitamina, essas coisas também na unha. Algumas coisinhas. Sim, tem algumas leuconíquias, né? Que é aquela listra branca, né? O nome bonito para listra branca, né? Então, dependendo se ela tá transversal, longitudinal, dependendo se ela é aparente, se ela é, enfim, tem outro leque aí para só falar de unha branca. Então, algumas dessas unhas brancas, elas podem ser a primeira manifestação de uma doença aí hepática, renal e aí por diante. Então, isso tudo, cabelo e unha, nós falamos com a doutora Sofia, tá fazendo atendimento. Que dias a doutora Sofia vai estar lá na Mediari? Bom, Fábio, a doutora Sofia ela está atendendo todas as quintas-feiras, né? Certo. E o pessoal pode estar agendando as suas consultas através do telefone 3671-0984 ou também pelo WhatsApp, que fica super fácil, é o 985946733 e por ali vocês vão ter todas as dúvidas sanadas entre horários de consultas, valores e tudo mais. A minha filha Vitória está conversando aqui e perguntando uma coisa para ti. Perguntando, não, ela está contando uma coisa aqui. Diz ela que ela morou 3 anos e pouco em Portugal. Ela diz que em alguns países eles só empurram a cutícula. Não retiram. Não retiram. Que é melhor do que retirar. Empurra a com cutícula. certeza. E aconteceu o seguinte: meu filho correu 42 quilômetros, 43 quilômetros numa maratona, dias atrás. E ela está dizendo o seguinte: ele ficou com as unhas dos dedão preto. É coisa normal isso? Ou isso... Olha, será que é por hematoma? Ou será que foi algum... Eu acho que pode ser algum por hematoma do trauma, pênis, microtrauma, né? E aí ocorreu o tratamento. Não tem... Né? mas é um negócio interessante a gente saber. Com certeza. Mas é um atleta, né? Ele fez uma proeza aqui, sem nós esperar tudo isso. Doutora Sofia, a pele é outra coisa que daria para nós falar horas e horas, né? Horas e horas. Eu posso falar das principais aí, Pode falar um pouquinho, então? Então vamos ver, só para a gente tentar entender sobre isso. Agora, né, a nossa campanha aqui do Dezembro Laranja, a gente até fez uma live, né, eu e a Amanda, teve bastante procura para avaliação de manchas e pintas e na pele para o diagnóstico precoce, que é o que a gente mais, né, preconiza de câncer de pele, né, ou não. Aí nós temos dentro desses outros diagnósticos aí que não são câncer de pele várias lesões de pele. Temos queratose actínica, temos queratose seborreica. Então eu gosto muito, né, de dizer para o paciente o que ele tem, né? Então que não é uma mancha, não é uma pinta, de dar um diagnóstico para que fique aquela alerta que está acontecendo, né? O alerta que os tratamentos que a gente possui, se precisa ou não precisa retirar, se é benigno, se é maligno, né? E aí a gente consegue fazer um trabalho bem legal. Outra coisa que está tendo bastante procura são as verrugas, né?
Verrugas temos bastante Eu tive isso quando era bem jovem. queixas. Muitas verrugas. Tanto criança... É verruga ou berruga? É verruga com V. Verruga com V, viu, Diego Costa? Verruga. Mas eu tive isso e olha que coisa bem chata. Como complica, como em alguns lugares às vezes é chato. Sim, e é uma infecção por um vírus, né? Então, normalmente a gente precisa de métodos destrutivos. Então, a gente trata com cirurgia, às vezes a gente trata com crioterapia, às vezes a gente trata com ATA, né? Que é o ácido, né? Isso no consultório, porque são, né, procedimentos médicos. E às vezes a gente até, em alguns momentos, trata com alguns calicidas que o pessoal concorda, mas são pouco efetivos. Se eu contar o que a gente fazia em casa, a doutora vai dar um pulo na cadeira aqui, sobre as verrugas. Tinha um processo de cauterização domiciliar. Não foi com prata? Não, foi ferro a fogo mesmo. Nossa, então, é um método destrutivo que ele Não, mas eu digo, né? era uma coisa assim complicada. Aí depois veio métodos mais novos, que é um dos ácidos, as coisas para usar. Mas quem tem verrugas é um problema assim que muitas vezes não prejudica a gente, não tem nada a ver. Mas às vezes está um lugar onde a gente machuca, né? Que tu passa unha, passa uma roupa, daqui a pouco aquilo sangra e a pessoa começa a ficar com medo disso, né? Sim, e pode aumentar, né? Isso que é o... Diz que o sangue da verruga, se correr na pele, vai dar outras verrugas, né? Não sei se é verdade ou não, mas se o sangue da verruga correr... Se a assim... pele não estiver bem íntegra, né? Porque a pele é uma proteção, né? A pele é a nossa proteção. Se ela não estiver íntegra, estiver machucada ou com alguma fissura, né? Ou muito tempo ali, realmente... A verruga dá em gente mais nova ou pode dar em qualquer idade? Qualquer idade, né? Basta se contaminar. Mas eu sabe que eu era mais jovem quando deu as verrugas. Depois, simplesmente, não tive mais. Tem um pouco de relação com o estado imunológico, né? Porque algumas, como é uma infecção viral, às vezes o próprio organismo já manda ela embora sozinho. Que aula eu tive hoje? E eu tenho uma pergunta para fazer. Então vamos lá, Amanda, aproveita aí para nós. Chegando o verão, doutora, eu acho que mulheres muito mais, a gente gosta de pegar uma corzinha, né? Ir pro sol, pegar um bronze. E a gente sabe que não é o correto. Ficar exposto ao sol sem proteção. Qual é a tua dica, assim, para que a gente possa pegar esse bronze, mas com qualidade ou sem tanta exposição de risco? Agora eu vou fazer outra citação aí a outros países, né? As coreanas, por exemplo, elas têm um padrão de beleza que quanto mais branca, né? Mais bonita, né? Então elas colocam aqueles pós de arroz e tal, e não pegam sol de jeito Principalmente nenhum. os orientais, né? Principalmente. Então, vocês veem a pele delas, é uma pele assim, ó, sem manchas, lisinha, então com bem menos rugas, né? Então, assim, ó, a gente tem essa beleza do bronzeado. Agora, a exposição solar, ela não é em nenhum momento, assim, digamos que segura pra gente ir lá e deitar e se bronzear, sabe? Lógico que tem alguns horários que é preferível, né? Então, não antes das 9 da manhã, após as 4 da tarde, né? Que é preferível, que é um sol com menos agressão, né? Mas ainda assim, aquela agressão existe. Com certeza. E o protetor solar, né? O protetor solar, se você é dedicado e reaplica ele de 2 em 2 horas, né? Então, ele pode ser um protetor fator 30, assim, mas já não tem o hábito, às vezes esquece. Ou acha que aquele resistente à água vai durar para sempre, que tem que reaplicar igual mesmo com aquela tarja escrito resistente à água. Põe o bronzeador, vai lá, fica 2 horas dentro d'água e quer que o bronzeador funcione ainda. Não, mas bronzeador jamais. Não, bronzeador protetor. não, protetor. Isso aí. Então, assim, eu não recomendo exposição solar, né? E se a pessoa gosta também, a gente não proíbe ninguém, né? Mas que use os devidos, né, as devidas precauções. Material com qualidade, com a proteção de fator bom, né? Protetores físicos também, né? Que a gente comentou até na nossa live, né, Amanda? Chapéu, né? Quem já teve algum câncer de pele, que coloque aquelas camisetas com proteção UV, né? Proteção para as mãos, não esquecer das orelhas na hora de aplicar o protetor solar, né? E falando sobre o bronzeado, tem os autobronzeadores, né?
Tem, Essas já pessoas podem temos. comprar e passar e fica bronzeado, mas não é exposto ao sol. Aí no outro dia tu aparece branco. Só não pode tomar banho. Não, já tem uns que tu aplica e ele dura. Ele fica, né? Ele fica, é? aham, É e tem verdade. alguns até com uma tecnologia, que são veganos, inclusive, com uma tecnologia assim de aumentar os melanócitos, digamos, a quantidade de melanina na pele, né? E que é um método que não precisa se expor e fica uma cor muito bonita. Que legal. E tem alimentos que ajudam, né? Nessa questão de bronzeado. Dizem que a cenoura, beterraba. mas assim, pouco, né? Porque a gente já tem uma quantidade, né, natural dos outros alimentos também, né, no nosso organismo. E a doutora comentou no nosso vídeo que a gente fez na semana passada, ele tá nas nossas redes sociais. Então, quem quiser ver um pouquinho mais o bate-papo procura que lá, aconteceu, na Mediari. Facebook e Instagram da Mediari tá lá salvo. Tá muito bacana. o vídeo. Bombou, né, Amanda? Bombou. Oh, coisa boa. Minha amiga Amanda, minha nova amiga Sofia Ijas, que está em Camaquã trabalhando aí na área da medicina, fazendo um belo trabalho, atendendo lá na Mediari, 36710984, para você acompanhar e poder conversar com a doutora Sofia. Sofia, muito obrigado pela tua atenção, prazer te conhecer. Prazer é todo meu. Ela estava um pouco tensa para falar pela primeira vez na rádio, mas vocês viram que ela consegue desdobrar um assunto super bem, né, Amanda? Domina muito bem. Muito obrigada. Obrigada, doutora, por ter aceitado o meu convite. Obrigada, Fábio. Quero desejar um feliz ano novo a todos, né? Estou entrando de férias, então Ai, o Grupo chique. Mediari já vem, então, desejando boas festas, né, a toda a população, aos nossos associados, às empresas clientes. Então, que todos tenhamos ótimas festas e um ano 2022 de muito sucesso. Muito bom.